Senhor, nós te entregamos a Filó, essa tua serva fiel, Senhor, e que tanto tem sido usada por ti como um instrumento de transformação nas nossas vidas, trazendo o nosso olhar para onde ele deve estar, que é em ti, Senhor. Usa nessa noite para que as palavras dela possam trazer em nós orientação e esse desejo de mudança, esse desejo de se assemelhar a ti, de buscar te conhecer, buscar mais a tua presença. Fala conosco nessa noite através dessa tua filha. Mãezinha, cubra com teu manto, mãe. Interceda por ela hoje, sempre. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Obrigada. Vamos sentar? Ô, Pati, quando tiver 30 minutos, me avisa, por favor, que a semana passada a gente entusiasma, né? Falei mais de 1 hora, mas o povo cansa, né? Não pode... Se deixar, passa a noite falando, né? Perigo. Então, meu marido fica ali vigiando, falou comigo, você extrapolou o limite. Eu não presto atenção, né? Então, não tem relógio, que eu não gosto de relógio, então, uma luta. Então, você, por favor, me sinaliza. É uma alegria sempre a gente poder reunir, né? Como irmãos, né? Para pensar juntos, né? Para caminhar. Né? Nós que queremos estar, né, encaminhado com Deus, né? Que bom. Eu queria conversar com vocês de um tema que está em Jeremias, que foi a primeira leitura de domingo, Jeremias capítulo 17, quando ele diz, Jeremias diz, bendito o homem que se fia em Yahvé, cuja confiança é Yahvé. Ele é como uma árvore plantada junto da água, que lança suas raízes para a corrente. Não teme quando chega o calor, sua folhagem permanece verde. Em ano de seca, não se preocupa e não para de produzir frutos. A confiança, ela é um caminho, né? É um caminho. Como todo caminho, ele nem sempre é reto. Às vezes tem momentos que o caminho está liso e fácil de andar. Tem momento que o caminho é íngreme. Tem momento que tem umas descidas perigosas. Às vezes tem uns quebra-mola, né? Tem uns buracos. Então, o caminho, ele não é muito fácil. Porque o sinônimo da confiança é fé. Então, é a nossa caminhada. É a caminhada de todo dia. Porque quando eu falo eu confio em quem? Eu preciso confiar numa pessoa. A relação é pessoa a pessoa. Como é que eu posso depositar a confiança em alguém? Acreditar, crer, né? Acordare, entregar, eu entrego o meu coração numa mão. Na mão de quem? Para quem eu entrego o meu coração? Para quem que de verdade eu posso confiar tudo na minha vida? Às vezes acontece alguma coisa e a gente fala assim, para quem eu posso contar isso? Aí você pensa no outro, só para ninguém. E é triste, né? Alguém humano que eu poderia chorar? Alguém que eu poderia me rasgar? Alguém que eu poderia permitir que me visse nu que eu digo da alma? Alguém que eu pudesse contar todas as minhas misérias, as minhas fragilidades, os meus medos, as minhas incertezas. O medo.
E eu olho e não tenho ninguém que eu poderia fazer isso do ponto de vista humano. Então, diante de quem que eu poderia fazer essa entrega? A não ser em Deus. Mas até eu conseguir viver isso, tem que ter um começo, gente. É a nossa história. É a nossa história de fé. Então, como é que eu começo a minha caminhada, né? Que bom que hoje a gente está aqui para ouvir isso. Eu nunca vou poder confiar as minhas coisas a um estranho. Nunca. Mas para poder confiar e entregar, eu tenho que entregar a alguém que eu conheço. E para mim poder conhecer, eu preciso perder um tempo, entre aspas. Eu tenho que me dispor a sentar com você todos os dias. Eu posso dizer que eu já te vi, mas não posso dizer que eu te conheço. Não é diferente? Completamente diferente. Conhecer alguém, olhar no olho do outro, permitir ser olhado pelo outro, permitir mostrar sua miséria e sua fragilidade para o outro, é só para aquele que eu sei que não vai falhar, só para aquele que eu sei que nunca vai me abandonar, só para aquele que eu sei que nunca vai me trair. E a gente vive num mundo onde a gente sempre já teve experiência, mas eu contei aquele segredo, aquilo que me agoniava para o fulano, e ele me traiu. Então, porque às vezes a gente é tão difícil de confiar, a gente transfere isso para Deus, né? Para Deus é outra história. Ele é o Senhor. É aquele que me ama, aquele que me conhece, aquele que me criou, aquele que toma conta de mim, que nada passa despercebido, aquele que eu caminho sob o olhar dele. Então, para que eu possa fazer essa entrega que está aqui, ser bendito, ser bem-aventurada como Maria foi, porque acreditou, não foi isso que Isabel disse a ela? Bem-aventurada és tu, Maria, porque acreditaste. Por que essa bem-aventurança não acontece na nossa vida? A tradução de bem-aventurado é feliz és tu, que acredita na palavra do Senhor teu Deus, que não duvida que Ele caminha contigo, que não duvida que Ele é o Senhor, que seus fios de cabelo da cabeça estão contados, que Ele te tem na palma da mão. Bendito és tu que não fia nas tuas mãos, mas confia naquele Deus, que confiou, que te disse, eu te amo. Mas esse é um processo. Por qual que é a maior dificuldade desse processo nosso? Onde está o nosso gargalo, né? Onde é que a coisa aperta? Onde vocês acham? Porque muitas vezes a nossa fé é igual uma onda do mar, né? Sobe, a gente está na alta, reza quase que noite e dia. De repente, esquece da oração. Vai e volta. Nós não temos uma fé madura. Nós não caminhamos na maturidade. Nós não colocamos Deus como de verdade o centro. Ele vive por muitos anos na nossa vida como um apêndice, como um gênio da lâmpada. A coisa aperta, eu esfrego e falo, só faz isso para mim. Então, se a gente tiver a coragem de se avaliar, a gente vai ver que a maioria das nossas orações é só pedidos. A gente não reza, a gente pede. Jesus, só me dá isso, me dá isso, me dá aquilo. Então tá, muito obrigado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Isso é oração? Não, é petição. É proibido pedir? Não, claro que não. Mas o que é orar? Orar é encontrar. Eu vou me encontrar com aquele que é o meu Senhor, que é o meu amor. Eu vou encontrar com Ele. Eu vou rasgar o meu coração. Fala, você ouviu aquele negócio que aconteceu? Você ouviu? Assim? Você ouviu o que eu estou pensando? Você viu o que eu estava pensando em fazer? O senhor está de acordo? Você viu o que eu estou sentindo? É assim, conversa tudo, não passa nada. Você viu que negócio que eu estou querendo comprar? Não precisa nem explicar que negócio, ele já sabe. É bonitinho, ele sabe tudo, né? Mas troca ideia com ele, passa tudo para ele. Convida ele sempre para um café, para um chá, vai tomar uma água, vai, vem aqui, vamos tomar uma água, conversar, tocar um dedo de prosa. É assim, é pegar a palavra, meditar, isso que estava escrito aqui hoje, falar com ele. O Senhor é o rochedo que me abriga. Pode imaginar o que significa isso? A casa bem defendida que me salva. O Senhor é a minha fortaleza, por isso que eu dou conta. É isso. É pegar essa palavra e fazer com que essa palavra seja a sua vida. Você transformar essa palavra em ação na sua vida. E acontece alguma coisa, você fala, não, mas Deus é aquele que me conduz. Ele me alimenta, Ele me sustenta. Então eu não preciso ter medo. Isso é bacana.
Mas enquanto a gente não pegar a palavra, não conhecer, não ler essa palavra e falar, isso é minha, eu não perseverar em Deus, porque eu preciso conversar com Ele todos os dias, não é de vez em quando não. Você imagina, a gente ignora um Deus vivo que caminha conosco. Fala, Filó, você tem certeza? Tem, pois Ele falou, eu estarei convosco todos os dias. Você acha que Deus ia atravessar o universo para falar bobagem? Não ia. Ele veio nos dizer uma verdade. Nós é que não tomamos posse disso e achamos que estamos sozinhos, e nos sentimos em solidão, e nos sentimos abandonados, porque não olhamos para Ele, e não entendemos que Ele está conosco, e não dividimos, não, mas esse assunto eu não posso falar com Jesus. Falei, claro que pode, fala tudo com Ele, primeiro que Ele já sabe, né? Então é melhor você contar do que o outro contar para Ele. Fala, fulano me contou que você está fazendo isso, não, já sabe. Trazer e tê-lo como um amigo, como aquele que de repente você só vai olhar. Prestem atenção. Na maioria das vezes a gente é igual aquele cipó da África que rasteja. Para que a gente possa ver a luz, é preciso subir. E muitas vezes a nossa vida, quer dizer, o cipó só consegue ver a luz se ele se enrola numa árvore, senão ele vai continuar cipó. Para que a gente consiga ver a luz que é Jesus, eu me enrolo nele mesmo. Eu agarro nele e falo, Senhor, eu preciso ver. Senhor, me ilumina, mas confia que Ele vai te dar a direção, pois falou com Ele, Ele não é surdo, Ele nos escuta. Então, se eu não me alimento todos os dias, como é que eu vou conseguir viver essa confiança quando chega a seca? Falo, quando chega a seca, Ele não se preocupa, porque Ele não para de produzir frutos. Por quê? É nele que está a força? É nele que está a fonte? Em quem que está? Em Deus. Qual é o nosso grande problema? Primeiro é desconfiar de tudo. A gente desconfia desse amor, a gente desconfia que Deus vai nos ouvir, a gente desconfia que Deus vai nos ajudar. A gente fala, mas será que Ele vai fazer esses negócios mesmo que a Filó fala? Faz e faz mais, muito mais. O dia que a gente... E sabe o que é maravilhoso, né? Que Deus nos permite experimentá-lo. Ele é tão doce, né? Que Ele nos permite experimentar. Hoje um adolescente chegou lá no consultório, não sei se a mãe dele está aqui, mas foi bonitinho que ele foi fazer uma prova de seleção, e a mãe falou com ele, meu filho, não sei se vai ter jeito, não. Aí ele entrou no colégio, viu um tanto de imagem de Nossa Senhora, falou, isso aqui é um colégio católico? Ué, então, eu não sou amigo de Jesus? Ele não é meu amigo? Então a vaga é minha. Então, isso é espetacular, porque, e a vaga foi dele mesmo. Então, por que isso é espetacular? Porque o que nós temos que voltar na nossa vida? Na infância. Chama infância espiritual. Eu preciso crer somente. Igual a criança. A criança simplesmente ela tem certeza que o pai e a mãe vão cuidar. Por quê? Porque ela confia no amor. Por que eu tenho certeza que Deus vai cuidar de nós, vai fazer tudo que é certo e direcionar tudo que é certo, e nos cuidar, nos proteger? Por quê? Porque Ele nos ama. Esses dias uma mãe falou, Filó, eu perdi o neném. Eu falei, perdeu nada, agradece a Deus. Se Ele tirou, enquanto você estava gestando, nas primeiras semanas, de alguma coisa, Ele te livrou. Agradece, o dia que a gente aprender a agradecer a Deus pelo sofrimento, pelas coisas que chegam, porque Ele está nos educando em tanta coisa. Quando você tem uma criança que você fala com ela assim, não pode pegar a faca, e ela chora, você vai voltar atrás e dar a faca? Você sabe que se ela pegar a faca, ela vai trazer um mal muito grande a ela. Então a gente permanece do lado, ela não te escuta, fica com raiva de você e nem te olha, não é assim? Fala, por que você não quer me dar a faca? E não tem compreensão para isso. Assim é a gente com Deus. Você pede uma coisa, Ele não te dá. Você fala, mas Ele não me ama. Compreendem? E fala, um dia você vai entender que eu não te dei isso agora, que você não está pronto e não será bom para a sua vida. O dia que confiarmos nele, você vai falar assim, obrigado, hein, pelo que você tirou. Se fosse bom, o Senhor me daria. Essa confiança incondicional em Deus. Mas a gente acha que a gente resolve tudo pela força das nossas mãos. E diz que tem uma história interessante na Bíblia, que muitos de vocês já devem ter ouvido, que é a história de Gedeão. Conhecem? Que bom, ninguém lembra, que bom que posso contar, né? Está em Juízes 7, depois vocês leem. Gedeão era de uma tribo, ele era o menor da família, assim. Era o mais frágil, a tribo dele era menor, tinha menos soldados,
tudo dele era pouco. Aí ele estava desolado, porque os midianitas era uma coisa como a areia do mar, era gente demais para a guerra. Falou, não vai ter jeito, não. Deus sentou com ele e falou assim, preocupa não, Gedeão, eu estou com você. Mas, Senhor, você viu quanta gente tem lá, Senhor? Mais de 100 mil. Preocupa não, Gedeão, eu estou com você. Então, reúne o povo, o que quer? Reúne, que eu vou te ajudar. Aí, arrumou. 33 mil. Deus falou, não, Gedeão, tem gente demais. O senhor viu quantos tem lá? Mais de 100 mil, muita gente. Gedeão, eu estou com você, Gedeão. É igualzinho a gente, né? Mas Gedeão falou assim, fala com o povo que quem tiver com medo pode ir embora. 23 mil foram embora. E a Vé falou que se alguém tiver com medo pode ir embora. E Deus manda e avisa por que lugar que eles têm que passar. Manda passar por tal lugar. 23 mil vazaram. Ficou 10 mil. Ele falou, gente demais. Hein, Senhor? Mas mais de 100 mil, Senhor. Gedeão, gente demais. Se eu der a terra para vocês, com esse tanto de gente, vocês vão falar que foi vocês que conseguiram. Vocês vão conseguir pela força da minha mão. Tem gente demais. Então, leva o povo para tomar água, Gedeão. E você vai escolher a turma que vai ajoelhar. E vai separar aquela turma que lambe a água, como um cachorro. Separa. Gedeão conseguiu 300. Ele falou, agora tá bom. O resto pode ir embora. Hein, Senhor? 300? Gedeão, gente demais, Gedeão. Eu estou com você. Aliás, agora você vai descer lá no acampamento de noite. Eu, Senhor? Vai lá, no meio do povo. Mas agora, Gedeão, eu estou com você, Gedeão. Mas se você tiver com medo, você leva um amigo. O que ele fez? Levou um amigo. O que vale o amigo? Nada, né? Foi 2 passando mal de medo. Pois ele estava com o Senhor, qual é o problema? Mas a gente é assim, né? Porque a fé dá que garantia? Nenhuma, né? Você tem que acreditar e andar. Muito bem. Então, Deus, quando vocês vão, depois vocês leem lá, que é interessante demais. Deus falou com Gedeão, agora você vai fazer o que eu vou te mandar. Você vai separar os 300 em 3 grupos de 100. Só existia a espada de Gedeão, mais nenhuma. Cada um vai com uma tocha de fogo e os cântaro vazio e a trombeta. Colocou cada um num ponto do acampamento. E Gedeão falou, o que eu fizer, o Senhor vai mandar, ou vocês repetem. Então eles ficaram dispostos, pegando o acampamento em pontos. E isso era meia-noite. Gedeão então tocou a trombeta. E todos eles tocaram simultaneamente. O povo acordou completamente assustado, não estava entendendo o que estava acontecendo, e o próprio exército se matou. Um matou o outro. Gedeão levantou a única espada que tinha e falou, venci, né? Fez o quê? Tocou a trombeta. Assim a gente, na nossa fé, miserável. Porque o Senhor fala, mas eu estou convosco. Você fala, mas Senhor, mas que mais, né? Mas eu estou com você, mas que mais? Então, desenvolver essa fé, desenvolver essa confiança, esse abandono nas mãos de Deus, aprender a entregar tudo na mão dEle e dizer, Senhor, faça a vossa vontade. Aqui está o que eu gostaria, mas eu espero que o Senhor faça somente aquilo que vos agrada. Eu quero aprender, Senhor, em tudo que eu fizer, que eu for fazer no dia, colocar primeiro o Senhor, que é invisível, antes do visível. Eu quero em tudo ter o meu olho voltado para o Senhor. Eu quero em tudo procurar não vos ofender e vos agradar. Eu quero ter um dia que eu viva somente sem te ofender. Me ajuda. Não é fácil. Mas porque eu gostaria que a gente aprendesse, igual quando a gente está apaixonado. Quando você está muito apaixonado, você está trabalhando, você pensa no namorado. Você está dormindo, você pensa nele. Você está comendo, tudo que você faz, você pensa nele. Então eu gostaria que a gente fizesse isso pensando em Deus. Pensar nele, que é o amado da nossa alma. Mas para a gente poder criar essa história de amor, eu preciso de caminhada, de tempo, de entrega, de decisão. Eu tenho que dizer, eu quero caminhar de verdade com Deus. Eu quero de verdade poder entregar a minha vida a Ele, não me preocupar com mais nada, entregar cada coisa e falar, o Senhor irá conduzir.
Entregar meu dia pela manhã, porque a gente, antes de acordar, liga o celular, olha o celular, as mensagens, em vez de falar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, bom dia, meu Pai, benção. Não, liga o celular. A gente faz tudo errado. Então, se entregar a Ele de manhã, faça essa experiência, pede bênção para o seu pai, fala com ele, hoje será somente aquilo que o Senhor desejar. Não vou me preocupar com nada, e quem vai me conduzir? O Senhor. Experimentem. O que é viver um dia abandonado? Faça o saldo no fim do dia. É espetacular. Então, começar a caminhar, tendo essa certeza que é amado, né? Que Deus nos ama, que Deus nos conduz, que Deus tem uma proposta na nossa vida. E quando a coisa é difícil, Filó? E quando é tempo de seca, e quando é tempo de sofrimento, quando é tempo de perda? É por isso que a gente é alimentado por essa palavra, para que a gente dê conta de se sustentar. Quando eu fico pensando, fazendo uma retrospectiva, né, e hoje eu estava agradecendo a ele na hora do ofertório, né, falando com ele, há tantos anos eu te pedi a graça da missa diária, e o Senhor me concedeu, que se o Senhor não tivesse me concedido, eu não daria conta de estar de pé. Semana passada, a gente viveu uma situação tão sofrida, foi uma semana muito pesada. Nós recebemos uma criança de 5 anos, que nunca havia adoecido, e teve uma fatalidade na vida dela. E nós lutamos, né? A equipe lutou assim, bravamente. De uma plantonista no dia seguinte, a noite inteira você lutou pela vida dessa criança, né? Assim, e foram todos os plantonistas, eles lutamos bravamente. Até que na quinta-feira, de quarta para quinta, a gente achou que realmente ela estava em morte cerebral. E evoluímos para todos os exames, tomografia, ela herniou, foi uma luta. Uma família encantadora. Encantadora. Até a relação do pai com o padrasto era de encantar. E uma família que acompanhou tudo, desde o momento que ela entrou na madrugada de domingo para segunda, no CTI, até o final. Encantadora. E tanto o pai quanto o padrasto chamavam ela carinhosamente de minha pretinha. E eles acompanharam tudo, toda a realização dos exames, porque se tem uma coisa rígida nesse país, se chama a legislação de morte cerebral, né? De morte encefálica, isso. E é uma coisa que o Conselho Federal de Medicina estabeleceu regras que se cumprem. Do Nordeste ao Sul é tudo igual, né? Todo mundo já foi treinado, os médicos que estão aqui sabem disso. Todo mundo passou por um processo de retreinamento sobre isso, e só quem já passou por esse treinamento pode assinar e documentar tudo isso, né? Porque quando depois que constata a morte cerebral, nós temos 2 caminhos, né? Ou a criança será, ou o paciente será doador, ou nós vamos desligar tudo. E não é fácil, né? Não é um processo fácil. Então, o MG Transplantes acompanha, é tudo muito acompanhado, é tudo muito documentado, né? Porque não é uma brincadeira confirmar uma morte cerebral. Infelizmente foi confirmado, o MG entrou em contato conosco já no final da noite de quinta-feira e disse, infelizmente não será doadora de nada, e a família estava disposta a doar tudo. Na sexta-feira pela manhã a família chegou para fazer a entrega da doação, né? E coube a mim, né, estar com eles, né? E eu disse que infelizmente ela não seria doadora, então que o caminho seria desligar tudo. Não é mole. Ninguém faz isso sem chorar, né, gente? Uma menina de 5 anos, de 31 quilos, imensa, uma boneca. E aí foi muito interessante que eu falei com eles, mas nós não vamos fazer isso simplesmente, desligar. Porque cremos em Deus. E nós confiamos na palavra dele, que disse que a vida é eterna. Que nós somos criados e convidados para uma vida que não vai encerrar. E que a morte, ela não tem a última palavra. Porque o amor é um laço que não desfaz. Porque o amor pede eternidade. Então é eterno. Como é que um laço de um pai, de uma filha, de uma mãe com uma filha desfaz? Nunca. O amor pede eternidade. Falei, nós iremos rever essa pretinha. Mas ela já está pronta, ela vai embora para o céu. Então, eles também acreditavam em Deus, então nós falamos, então nós vamos nos reunir aqui agora e vamos caminhar pela via da gratidão. Vamos agradecer, porque Deus a criou, porque ela veio. Foi esse anjo, esse sopro de amor, e que vai embora, mas que nós vamos encontrar.
Então a equipe inteira, o CTI inteiro parou. Tinha um anestesista chegando para levar uma criança, ele também foi para lá. Chorava todo mundo, assim, do anestesista a todos. Eu coloquei um pai de um lado, o padrasto de outro para ficar de mão dada com ela, eu de mão dada com o pai dela para rezarmos. O CTI inteiro em oração, o pessoal, nós choramos muito. Foi assim, foi um momento de muita emoção, mas ao mesmo tempo que eu dizia a eles, de uma alegria no coração, porque um dia estaremos num lugar onde não haverá luto, não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá separação, e Ele enxugará todas as nossas lágrimas. Por quê? Porque isso está escrito na palavra de Deus. E se a gente não acreditar nessa palavra, como é que nós vamos ficar de pé numa hora dessa? Aí rezamos, agradecemos a Deus, despedimos dela, obrigado, Senhor, pela vida, né? Fizemos toda a oração, os pais agradeceram, entregamos o serviço de todo mundo, e quando encerrou, desliguei com eles tudo. Não é fácil. Esse momento é o momento mais difícil, onde você desliga o que está mantendo, né? Falsamente um corpo, porque ela não estava lá mais. E aí a gente continua, né? Porque vamos acolher a família, levar para uma sala, dar água, dar um café, né? Ficarmos juntos, levar psicologia e ajudar. Mas o que na verdade nos sustenta é a palavra. Essa confiança incondicional, que ali não acabou, ali vai continuar. A vida não encerrou, e eu disse para eles, e vocês de pé, porque a vida não encerrou, a missão de vocês não acabou, e vocês têm que continuar ainda, e a gente tem que dar esse testemunho da fé. É isso, porque acreditar em Deus e confiar nele só quando a vida é boa, quando eu disse para vocês, quando o caminho é liso, é fácil. Mas quando é duro de pisar, quando numa hora dessa eu tenho que continuar dizendo, eu creio, apesar de morrer uma criança de 5 anos, que era rígida e que teve uma fatalidade. Eu creio que Deus me escuta. Eu creio que a morte, Ele já venceu por nós. É porque é muito tempo que a gente vai sedimentando isso dentro do nosso coração. Porque é nessa hora que a gente sustenta uns para os outros. Mas isso te dá paz. É a certeza absoluta. A fé não tem garantia. Eu confio na palavra, porque essa palavra que me mantém de pé. E eu falei para os residentes, agora nós vamos lá lavar o rosto, melhorar a cara, porque nós temos que avisar para outra mãe que o filho está de alta. É assim. Não estamos aqui para explicar o sofrimento, estamos aqui para acolher uns aos outros e nos ajudar a caminhar, sabendo que somos filhos de Deus e que Ele não abandona ninguém e que a graça não faltará e eles vão dar conta da caminhada. Mas com Deus, nunca sozinhos, nunca sozinhos. Então o dia que a gente aprender que a gente pode confiar, se abandonar nesse Deus, que Ele é, né? Ele é a casa bem defendida que me salva. Quer dizer, se eu estou nele, quem pode? Quem pode me tirar da mão dele? Ninguém. Então qual o problema que você pode estar vivendo hoje, que não tem a solução? Só se você não entregou para Ele. Porque se você falar com Ele, Senhor, vou te entregar essa situação que eu não vejo saída, Ele sabe qual é. Mas a gente não dá palpite, né? Porque a gente fala assim, eu vou te entregar uma situação, mas eu queria te sugerir. Ué, então você já sabe o que tem que fazer. A gente não sugere as coisas para Deus, porque a gente não enxerga nem o óbvio. Mas a gente fala com Ele, Senhor, chegou isso para mim, o Senhor está de acordo? Chegou esse convite para mim, Jesus, o Senhor está, eu brinco com ele assim, você está de afins de ir lá? Nós vamos lá? O Senhor está de afins de ir para tal lugar? Estão chamando a gente para ir lá. O que o Senhor acha? É assim, tudo, é as mínimas coisas, mas o dia que vivermos isso, seremos bem-aventurados, seremos benditos, seremos felizes, porque o que pode te preocupar? É somente se a gente não estiver correspondendo a esse amor. O que pode fazer seu coração tremer? Nada, nenhuma situação, porque tudo que acontece, né, e assim, isso é uma alegria, a gente fala, mas eu vou contar para Jesus. Vocês têm feito adoração? Vocês têm ido lá contar tudo para Ele? Vai lá, conta tudo para Ele. Faz dia, vem cá te contar a última, como se não soubesse. Conta tudo em detalhes. É o único que tem tempo para te ouvir. Ele tem tempo. Então, viver a vida de fé é viver na certeza de uma presença que não me abandona. Da presença daquele que cuida de todas as coisas. Daquele que diz para mim, não tenha medo. Por quê? Porque eu estou contigo. Senhor, me ilumina, está aqui a luz. É assim, essa certeza. Mas eu digo para vocês, é preciso que a gente faça a nossa parte no sentido de, porque a nossa vida de fé, a nossa caminhada, é uma caminhada de liberdade. É sempre o encontro da liberdade com a graça.
Eu falo, Senhor, eu quero caminhar com o Senhor. Fala, que alegria, então eu te dou a graça para isso. Senhor, eu quero dar conta de rezar todo dia. Eu te dou a graça, então levanta da cama e reza. Porque nós temos que ter atitude, e atitude de quem crê. Atitude de alegria, de saber que não está só. Não tem, já falei isso com vocês, não há uma pessoa só no mundo. Se eu passasse o dia inteiro contando para vocês tudo que eu vejo Deus fazer, como é que Deus caminha as coisas, como é que Ele é silencioso, como é que Ele age. E quando se assusta, fala, Deus nos surpreende. Eu falo, deixa Deus te surpreender. Se abandone nas mãos dEle como uma criança se abandona. Não tenha medo, simplesmente confia. Simplesmente. Aquilo que eu já falei com vocês, qual é a garantia? A palavra dEle. E Ele nunca vai te deixar decepcionado. Eu te digo, jamais Deus irá te decepcionar. Jamais. Até quando Deus tira, Ele tira por amor. O dia que vocês tiverem essa confiança absoluta, aconteceu alguma coisa, você fala, obrigado, Senhor. Eu tenho certeza que só aconteceu isso, porque o Senhor me protegeu de algo pior. Aprendam isso. Vocês viverão tão mais leves, tão menos ansiosos, tão menos preocupados. A gente vive ocupado com algo que nem vai acontecer. Numa agonia, numa ansiedade de alma, numa agitação. Por que você está nessa correria, minha filha, nessa agitação? Aflito por quê? Que aflição é essa que te consome? Conversa com o único que te escuta e fala, acalma meu coração. Aquele que acalmou o mar, que possa acalmar a tempestade do seu coração hoje. E dizer, para qualquer dificuldade, sou eu, não temas. É isso. É fundado nessas palavras que nós temos que dar sequência à nossa vida. Acordar de manhã e falar, este é o dia que Ele fez para me ser feliz. E a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Por isso, permanecemos de pé. Então é isso. É um convite a viver uma confiança. Uma confiança. Né? Vamos viver essa confiança. Essa entrega incondicional. Num Deus que me faça ver o caminho. Que me mostre o que é melhor. Que cuida de cada um de nós, né? Peça e receberá. Aprenda a estar com Ele todos os dias. Aprenda a contar com a sua fragilidade, com o seu nada. O dia que a gente aprende isso e entende, né? Quando a gente consegue perceber o nosso tamanho diante de Deus, é tão espetacular, né? Que eu falo que me chamaram para esse negócio, mas eu só sabe que eu não dou conta. Mas eu conto com o Senhor. Se o Senhor falar que vai, eu vou. Se o Senhor falar que não vai, já estou fora. Sou louca de aceitar alguma coisa que Ele não vai? Estou fora, nunca. Então, se o Senhor for, eu irei. Se o Senhor permanecer, eu permaneço. Se o Senhor parar, eu paro. É assim. É essa amizade de alguém que não te abandona. Como é difícil acreditarmos nisso, não é? Porque a fé, vocês não podem viver daquilo que eu digo, mas daquilo que você experimenta. É preciso que você experimente um Deus que é vivo. Não é uma ideia. O cristianismo, ele não é uma ideia, mas é a erupção de uma pessoa na sua vida. Deus é vivo, né? E isso é algo maravilhoso, né? Viver isso, essa certeza de que Ele está conosco, que Ele nos acompanha, né? Eu falava com os pais, até Deus está chorando conosco, que Ele não dá conta de ver um filho morrer, uma criança ter uma vida amputada, mas Ele já deu a ressurreição. Essa certeza que nessa hora você chora e ri ao mesmo tempo, fala, eu creio. Você imaginou o poder que tem quando você diz, eu creio? Até o inferno abala. Quando você diz, eu creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Aí a gente não presta atenção. Quando você reza o Pai Nosso, você fala, seja feita a vossa vontade. A gente está repetindo como Maria, seja feita a vossa vontade. Assim na terra, como no céu. Mas a gente reza tão automático que não presta atenção naquilo que fala. Então, a partir do momento que você rezou o Pai Nosso de manhã, o seu dia, a partir daquele momento, é de acordo com a vontade dele. Então, hoje o meu convite para vocês é esse, sabe? Passem a semana, pelo menos, abandonados. Experimentem. O que é não preocupar? Experimenta o que significa entregar. Fala, Jesus, você ouviu tal história? Então, eu não sei o que fazer, mas eu te entrego.
O que o Senhor decidir, eu te agradeço, que eu sei que é o melhor. Mudando de assunto, que é qual coisa que o Senhor precisa, que agora a gente não tem mais nada para preocupar, o Senhor precisa de quê? Esteja à disposição do Senhor teu Deus, pensando naquilo que eu falei semana passada, porque nós só temos hoje para amar e servi-lo. Só temos hoje para viver com Ele, essa alegria de estar nesse mundo. Isso é porque a nossa vida é curta, o tempo é curto. Então, essa aventura dessa vida aqui tem que ser com Ele, para ela ter sabor, para ela ter gosto, né? Experimentem Deus pelos seus sentidos, né? Experimenta o cheiro dEle. Experimenta o sabor, né? Deixa Deus te surpreender. Se abandone e confie nele. Somente isso. Faça isso essa semana, assim. Semana que vem eu vou perguntar aqui, quem experimentou essa doçura dessa presença? O dia que vocês experimentaram isso, vocês vão falar, mas eu estava preocupada com o quê mesmo? Com nada. Vocês vão aprender a conversar com ele o dia inteirinho. O dia inteirinho vocês vão falar com ele. O dia inteiro. O dia inteiro. Vocês vão trocar ideia com ele. E vocês vão ver como é que surgem algumas coisas, né? Você fala, de onde surgiu essa ideia? Guardem. Nós não somos capazes de nenhum pensamento bom sem a ação de Deus. Somente nele nos movemos, existimos e somos. Somente por ele estamos aqui. Somente por ele que nos sustenta. O amor dele não só nos cria, mas nos sustenta. Por isso estamos aqui. Só ele que dá boas ideias. Então, aquilo que ele fala com o diretor espiritual de Padre Pio, né? Que eu já falei com vocês que ele só conversava com gente simples, né? O diretor espiritual de Padre Pio, ele falava com ele assim: por que você se confunde com a sua preocupação? Me entrega. Me entrega. Um ato de entrega vale mais do que 1000 orações, palavra dele. Um ato de entrega verdadeira. Fala com ele, sabe essa situação? É sua, por que eu estou prestando atenção nisso? O Senhor é que sabe, resolve do jeito que o Senhor achar que é bom. Achar não, do jeito que o Senhor sabe que é bom. Porque Deus não acha, Ele sabe. Entrega, mas entrega e descansa. Não fica igual um menino atrás, assim, já está pronto? Você já decidiu? Não, entregar é descansar nele, falar que bom que está entregue. Experimentem isso, né? Essa frase dele, tem inclusive a novena do abandono, que eu já falei com vocês, está no Pocket Terço. Ele ensina isso. Se abandone, se entregue. Por que você se preocupa? Eu sou o teu Deus. Oh, gente, é de chorar. Eu sou aquele que te ama, sou aquele que cuida de você, eu sou aquele que tudo posso. Então eu quero encerrar com uma coisa para vocês pensarem que Santo Ambrósio escreveu. Santo Ambrósio escreveu assim: Jesus é tudo para nós. Se você quer curar uma ferida, Ele é um médico. Se você está ardendo de febre, Ele é a fonte. Se você está oprimido pela iniquidade, Ele é a justiça. Se você precisa de ajuda, Ele é a sua força. Se temes a morte, Ele é a vida. Se desejas o céu, Ele é o caminho. Se evitas as trevas, Ele é a luz. E se procuras alimento, Ele é o pão. Isso é maravilhoso. Porque Jesus ainda acima de tudo, Ele ainda vem todos os dias nos alimentar. Todos os dias, Ele se faz o nosso alimento para nos colocar de pé e falar, coragem, de pé, comigo, eu te alimento, eu sou a sua força, eu sou a sua vida, eu sou o seu sustento, eu sou o seu amor, eu sou aquele que te conduz pelo melhor caminho. Sou eu que te conduzo de volta para casa. Sem mim, nada podeis fazer. Comigo, ninguém te segura, porque eu sou o teu Deus. E se Deus é por nós, quem pode ser contra? Ninguém. Amigos, quem é como Deus? Quem pode ser contra Deus? Ninguém. Quem como Deus? Ninguém. Ele é por nós. Ama cada um de nós. Abra o seu coração para que essa palavra caia. Experimente o que é viver de Deus. E só de Deus, porque Ele basta. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão
do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Vamos assentar? Nesse final de semana, nós tivemos a oportunidade de celebrar a festa da Assunção de Maria. O que nós podemos aprender dessa festa? Tudo que a igreja traz para nós é uma oportunidade de aprendizado. Nós não podemos passar por isso só vindo à igreja falar a Assunção de Nossa Senhora. Mas a Assunção de Nossa Senhora é para cada um de nós uma oportunidade, uma ocasião útil para a gente meditar. Qual é o sentido da existência? Qual é o real valor da vida do ser humano na perspectiva da eternidade? O que significa de verdade quando eu avalio a minha vida, a história da humanidade, na perspectiva de lá para cá? Porque a gente não pensa. O que significa isso? Porque nós falamos várias vezes, quantas vezes já recitamos o credo, não é? E a gente faz tudo tão no automático, que a gente não presta atenção que a gente fala, creio na vida, fala inclusive na primeira pessoa, creio na ressurreição da carne, creio na vida que é eterna. Mas isso a gente fala assim no embalo, a gente não presta atenção no que a gente fala. Por que a gente não presta atenção? Porque quando eu falo eu creio, eu acredito, eu não estou falando de uma ideia ou de um pensamento. Acreditar significa postura de vida. Então, se eu creio na ressurreição da carne, já pararam para pensar o que significa isso? Se eu creio na vida que é eterna, qual tem sido a minha conduta frente a isso? Nós estamos inseridos num mundo pagão, onde a maioria das pessoas que a gente convive, a maioria, tem uma parte então que jura que a morte não bate neles. É a turma impermeável, não vão morrer. Então não preciso pensar nisso. Ou tem a turma que falou, não, Deus não existe. E como é que é? Você crê em Deus que se fez homem, se tornou uma criança, veio pobre e tem o domínio do mundo? Você perde tempo em acompanhar e viver os mandamentos da lei de Deus? Nós estamos inseridos junto com esse povo, que te questiona. Mas você está voltado para essas coisas? Mas você crê nisso mesmo? E qual é a nossa atitude como cristão? Nós vamos ser o resto. A gente não tem dúvida disso, temos. Nós somos o resto. Mas afirmar que eu creio na vida que é eterna, que eu creio naquilo que Jesus falou para Marta. Marta, todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Vocês já pensaram no poder disso, na frase disso? Isso é uma palavra de Deus. Nunca morrerá. É porque é uma coisa tão fenomenal, se a gente para e pensa que a nossa vida vai ser transformada, que a morte não tem a última palavra, e que a Maria é para nós o sinal firme de esperança, como diz o Concílio Vaticano, de que é o que vai acontecer conosco, nós teremos um corpo glorioso. A gente não consegue pensar nisso não, porque o mistério disso é muito grande para a gente poder conseguir entender dentro da nossa miséria. Mas quem precisa acolher isto, porque essa é a história do cristianismo, essa é a nossa história. Então, a nossa fé está exatamente baseada na ressurreição, porque o sofrimento e a morte vai chegar para todos nós, para todos nós. Nós estamos inseridos aqui nesse mundo, mas nós temos, se eu tenho a minha vida, essa consciência, o meu olhar voltado para o que é eterno, eu vou viver as dificuldades da vida, tudo que a vida me trouxer, com o peso certo para cada situação, certo? Porque o referencial da minha vida é
a eternidade. Mas como que a gente tem dificuldade de falar nesse assunto, né? Como é difícil para nós avaliar a nossa caminhada. Então é preciso que a gente tenha coragem de se ver, avaliar como é que está indo a minha caminhada hoje. Porque quando a gente lê em Lucas que Nossa Senhora recebe o anúncio e ela vai até Isabel, lá fala, ela foi apressadamente, porque na verdade a única coisa que a gente precisava de correr nesse mundo é para as coisas de Deus. Só o que tem pressa de verdade é as coisas de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque nós estamos inseridos num mundo que nos enrola e que fica parecendo que na verdade a única coisa que vale é aqui e agora viver no egoísmo, viver o prazer e simplesmente possuir. Então é só a aventura, é só viver a vida do aqui e agora, e prazer sem limite, possuir, é viver uma vida que não me compromete. E é tão interessante que nós não podemos passar por essa vida dessa forma, sabendo que nós somos cristãos. Porque assim como Nossa Senhora era pura luz, porque era envolvida por Deus, pela graça dele, nós cristãos temos que refletir essa luz. Nós somos alimentados por um Deus, você imagina, que se faz a Eucaristia para nos dar sustentação no caminho aqui. E se a gente não se alimentar dele, a chance da gente fraquejar é muito grande. Nossa Senhora para nós é o sinal da esperança, que fala, não duvidem, essa é a realidade. É real isso, é porque parece, é tão maravilhoso que a gente fala, mas será que é verdade? Que a nossa peregrinação tem uma meta, e a meta é o céu. A meta da nossa vida é o paraíso. Fala, gente, mas não pensa de jeito nenhum, pensa na casa que eu quero comprar, no carro que eu vou mudar. Mas nós não podemos ser enrolados e achar que a vida está reunida aqui. Então nós é que somos cristãos hoje, que cremos, somos responsáveis por ser testemunha dessa alegria e dessa esperança. Nós não podemos ser derrotados pela morte. A morte, Deus já venceu por nós. Jesus fala assim para uma mística, eu gostaria que vocês pensassem na morte com mais alegria, isso é a palavra dele. Porque afinal de contas, assim ele fala, quando vocês abrirem a porta, sou eu que estou do outro lado. Ah, se acreditarmos nisso. Ah, se de verdade a gente entender. Porque por mais que a ciência tenha caminhado, por mais que a tecnologia tenha caminhado e melhorou muito a vida do ser humano, ela não responde às perguntas mais profundas do anseio do coração do homem. Tem perguntas que param aí, e eles não dão conta de responder. É somente quando a gente se abre a esse mistério do amor de Deus por cada um de nós, é somente quando eu contemplo essa realidade de uma eternidade que me espera, é que eu consigo entender e ter a felicidade, a alegria no meu coração, porque é Ele. E saber que a minha vida é uma vida bem-aventurada, assim como a vida de Maria. O que Isabel falou com ela? Bem-aventurada és tu, Maria. Mas não é só a vida dela que é bem-aventurada, a vida de cada um de nós é uma bem-aventurada. Nós somos bem-aventurados. Vocês já imaginaram que Deus te espera? Claro que não, filho, eu nem penso nisso. Mas Ele nos espera, Ele espera cada filho voltar para casa. Vocês já pensaram que vocês são desejados, queridos, sonhados, que Ele espera o nosso retorno para casa? Como é que nós podemos viver aqui dispersos? Não podemos. O mundo tenta nos enrolar, nos tirar do foco que é o nosso Pai. Nós precisamos não destruir a base que a nossa vida é sustentada, que é o amor dEle. Deus nos ama, cuida de nós, todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. O cristianismo não fala de uma eternidade que vai acabar num lugar sem nada, né? Não, de forma alguma. Nós temos uma meta, um fim, é o paraíso, voltar para a casa do Pai. É claro que nós vamos ter que dar uma passada pelo purgatório, mas nós vamos ver o Pai, não tenho dúvida nenhuma disso. Que esses olhos irão contemplá-lo, eu não tenho dúvida alguma disso. Mas quanto que a gente investe na nossa vida espiritual? Zero.
Já falei várias vezes com vocês, não podemos ser católicos de domingo. Só se contenta ir à missa. É muito pouco, ou é nada. Porque nós temos que dar conta das dificuldades aqui, dos sofrimentos, de tanta coisa que a vida traz todos os dias, olhando para Nossa Senhora e escutando dela assim: coragem, coragem, permaneçam, sejam obedientes, segue a palavra do Senhor, seja fiel a Deus, porque é real, é real. Eu já estou com o corpo transfigurado. Pode imaginar que a gente vai ter o corpo de volta transfigurado, glorioso? Não, é muito grande para poder pensar, e é mesmo. Então, a morte não pode nos amedrontar. Se a gente vive na obediência a Deus, no amor a Deus e amor ao irmão, qual é o medo da morte chegar? Todos nós vamos cumprir um tempo, cada um vai voltar para casa por uma razão. Mas Nossa Senhora, a festa da Assunção, é para a gente poder pensar que a nossa vida tem um valor que a gente não tem dimensão dele. Por isso a morte, por isso não vai acabar. Por isso a morte não tem a última palavra, é só a penúltima. Eu vou voltar para a casa do meu Pai. Então é preciso que a gente tenha coragem de pensar na nossa vida. Como é que eu estou fazendo a minha caminhada espiritual, na certeza que eu não vou acabar no nada, mas eu volto, eu sou filha, e que a vida de cada um de nós é bem-aventurada, e cada um de nós tem uma responsabilidade com a parte do mundo que Deus te deu. Vocês já pensaram nisso? Não, né? Mas é verdade. Tem uma parte do mundo que é sua responsabilidade, que pode ser o mundo que é a sua família, que é o seu trabalho, que é o lugar que você está. Essa responsabilidade é sua, de testemunhar com alegria, essa alegria de saber que somos eternos. Isso é espetacular, gente. E como diz Bento XVI, que é o teólogo do meu coração, né, gente? Só um adendo: tudo que vocês puderem ler, escrito por Bento XVI, leiam. A sensação que eu tenho é que a catequese que ele faz conosco é igual pegar uma criança e ensinar as coisas. A linguagem dele é uma coisa tão espetacular, que se eu compreendo, todo mundo compreende. É simples entender. Ele fala: tudo que é importante para vocês aqui hoje, tudo que vocês amam, será redimido por Ele, entregue para nós lá. Estamos aí chorando por causa de quê mesmo? Estamos aqui sendo destruídos por quê mesmo? Nós temos que ter a coragem, porque nós vivemos a nossa vida igual estava na leitura de domingo de Apocalipse. É o dragão de um lado e a imagem de uma mulher frágil tendo um filho do outro. É o dragão com toda aquela força dele, que é um poder sem amor, naquele ódio, naquela violência, destruindo todo, e parecendo que aquela mulher, aquela fragilidade não ia vencer. Eu digo para vocês que quem vence é Deus. É a fé, parece vulnerável, fraquinha, mas é ela que vence o mundo, porque Deus é invencível. O mal, ele é finito, ele acaba. Ele não é ilimitado. Ele tem um tempo que ele vai acabar. Quem vai vencer é Deus, Ele que já venceu. Então a nossa vida é essa guerra eterna com o dragão, porque é a vida do amor e do egoísmo. A gente está sempre lutando. Nós estamos sempre lutando contra o pecado na nossa vida. Então nós temos que ter essa consciência: se eu sou filha de Deus, se a minha vida tem um valor que eu não consigo quantificar, que gastou o sangue de Deus, o sangue do Filho dele, minha vida é preciosa. Como é que eu estou cuidando dessa vida, sabendo que cada dia que eu vivo falta menos um? Filó não fala assim, mas é verdade. Não, Filó, é mais um que eu vivi. Não, é menos um para voltar para casa. Não pode. A gente tem que sair desse sono que nós estamos. O mundo está dormindo. Nós estamos vivendo uma normose. Tudo pode. Não pode não. Se eu sou cristã, se eu creio nele, se eu sou filha dele, como é que eu vou contagiar a sociedade, as pessoas que estão perto de mim, com essa alegria de saber que eu tenho uma pertença a um Deus que é eterno e que minha vida é eterna? Quando Jesus fala para Gabriele, Gabriele, morrer é igual tirar o sapato. Quando eu chego cansado, eu falo, tiro o sapato, falo, é assim que é morrer, né, Jesus? Que alívio. Voltar para casa deve ser espetacular. Então nós não podemos ter medo disso, mas eu tenho que construir a minha vida para voltar, sem medo. Nós vamos voltar para a casa do nosso Pai.
Então, como é que eu estou construindo a minha vida aqui hoje e agora? Nos meus acúmulos, nos meus excessos, nos meus apegos desnecessários. Nós somos peregrinos, nós estamos de passagem. Isso é espetacular. Nossa casa não é aqui. Estamos aqui, mas não pertencemos aqui. Nós somos do Pai. Vamos para casa. Então, não temos que ter medo disso. A nossa esperança é ela já foi na frente. Falou, é verdade, vocês podem confiar que é verdade. Isso é de verdade. Então, essa história, tudo que a igreja nos coloca, o Concílio Vaticano fala que Maria é a esperança nossa. Ela é a estrela que nos guia, que tem sensação, tem hora que a gente está num barco, no mar, em altas confusões no mar, tanta tempestade, e a gente ali no barco, para dar conta de vencer. Mas quem nos guia nas noites escuras? É ela, a luz de Maria, que nos ajuda. Fala, meus filhos, coragem, eu já venci, vocês vão vencer também, eu te dou o caminho. Qual é o caminho? A vida de Nossa Senhora toda foi uma ascensão. Eu já falei isso para vocês. Se vocês acompanharem todos os verbos que falam de Nossa Senhora, ela estava sempre subindo. Subia, estava sempre subida. Só tem um verbo, uma vez, que fala que ela desceu para Cafarnaum. Todos os outros ela subiu. Porque a nossa vida também é uma ascensão a Deus. Todo progresso espiritual que a gente faz é uma forma de a gente estar mais perto dele. E Jesus fala para essa mística Gabriele: Gabriele, peça a seu anjo da guarda que todos os dias te coloque um pouco mais perto de mim. Mas é que a gente não usa do anjo da guarda, tem que dar serviço para ele, né? Fala, me ajuda a subir um pouco mais. Porque a nossa vida é esse mistério, é tanto mistério de ascensão, quanto é um mistério de meditação. Então, eu leio a palavra, eu medito a palavra, eu obedeço, eu confio e eu espero. Onde nós estamos pulando? Eu tenho que meditar a palavra de Deus, eu tenho que pedir a Ele que me ajude a obedecer, me ajude a confiar e a esperar. O dia que a gente entender a dimensão desse amor incondicional, é como Bento XVI disse, ele vai dar tudo de novo para vocês, que foi importante e saudável, porque todos os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Isso é espetacular. Não tem um Deus como esse, né, gente? É espetacular pensar nisso, né? É espetacular pensar que a morte não pode nos vencer, né? E que depois que Jesus colocar tudo debaixo dos pés dele, aquilo que Deus Pai fala, eu devolverei o corpo para vocês, mas vocês nem vão estar sentindo falta dele. É maravilhoso, não precisamos ter medo, precisamos caminhar com alegria e com esperança e ajudar os nossos irmãos que estão derrotados, abatidos. Não pare no dia do sofrimento da sua vida, não pare na morte que tenta te destruir, não pare nesse dia que você perdeu alguém que você ama. Fala, eu irei reencontrá-lo. Por quê? Porque é promessa de Deus. A vida é eterna. Então caminha. Eu vou chorar, chore e anda, mas não pare de andar. Não pare de andar. Por quê? Porque eu creio. Eu não falei, eu creio na ressurreição dos mortos. Não falamos isso, eu creio na vida que é eterna. Então está derrubado aqui por causa de quê? Vão andando. Mais nada, vão andando. Por quê? Porque o seu tempo não acabou. Cumpre o que você precisa para voltar para casa e reencontrar aqueles que você ama. É assim. Não podemos andar aqui como derrotados, somos cristãos. A nossa marca tem que ser alegria, nós temos que levar esperança. Se nós que aqui cremos em Deus estamos destruídos, o povo vai olhar e falar, oh, então acabou. Se esse povo que reza desse jeito está destruído, como é que vai ser nós que não acreditamos em nada? Eu já falei isso mais de uma vez. Da mesma forma como os gregos chegaram até Filipe e falaram, queremos ver Jesus. As pessoas que não creem, olham para nós. Fala, o que será que esse povo tem diferente, que eles acreditam tanto? Essa alegria, a vida pelo avesso, uma alegria, por causa de quê, gente? Porque tem Deus. Essa alegria que o barco está na noite escura, não vai afogar, não vai virar, não vai não, tem Deus. É essa luta, de todos os problemas que a gente vive todos os dias, de tudo que o mundo quer te enrolar na ilusão, o mundo quer te dar um monte de ilusão, falar, não, a sua felicidade está aqui, mentira, nossa felicidade é só em Deus, o resto é ilusão, o resto quer te enrolar, que se você, tanto que as pessoas não conseguem estar saciados, as pessoas podem adquirir tudo na vida, mas chega um momento que não basta, porque somente Deus nos basta, somente Ele que sacia o nosso coração. Essa alegria só pode vir dEle,
essa certeza que nós podemos passar as coisas mais difíceis, mas com Ele, e sabemos que tudo Ele pode transformar. Então eu digo para vocês, não tenhais medo. Não tenham medo de acreditar no que eu estou dizendo a vocês. Não tenham medo de se entregar a esse Deus de amor. Não tenham medo, é sem reserva. Que a gente possa ter a atitude de Nossa Senhora, que falou para ele, eis aqui a serva do Senhor. Que a gente possa dizer isso todo dia a ele, eis-me aqui, para o quê? Porque o Senhor quiser. O Senhor falar, fica parado, sim senhor, vou andar, anda, parou de novo, para. O dia que Ele quiser, por quê? Porque Ele é Deus. E Ele nos ama, e nos quer feliz. Guardem isso, isso tem que ser o lugar onde você pisa, essa certeza de ser filho amado. E falar, sabia que Ele me espera? Então o momento da nossa morte, nós não podemos ter medo? Não, ontem não, estou apavorado, não quero nem pensar no assunto. E isso é tão sério, que a gente tem tanto medo de conversar sobre isso, que tem alguém que está muito doente. Aí você fala, acho que é melhor chamar o padre para ela confessar, enquanto ela está lúcida, ou enquanto eu estou lúcido, deixa eu confessar, deixa eu receber uma unção, deixa eu receber a Eucaristia. Fala, não posso contar, que ela vai achar que vai morrer. Ué, mas aonde que ela está enganada, gente? Todos nós vamos. Compreende como é que a gente tenta falsear até o fim, a gente tenta se enrolar, se enganar e perdemos a chance de se preparar para ir. Gente, nós vamos preparar para ir para um abraço. Nós vamos preparar para rever o nosso Pai, ver Jesus. E hoje é dia da Sagrada Face, né? Todo mundo sabe que eu tenho paixão com a Sagrada Face. E Jesus fala, os devotos da Sagrada Face, no momento da morte, eu irei tirar o véu e vocês me verão. Ó, para morrer de uma história dessa. Aí que a gente morre de verdade na hora dessa, para poder ver. Então, quando a gente pensa nisso, vocês ficam achando que o céu é só tocar harpa? Não, tem coisa muito mais interessante. Você acha que Deus, que criou o universo dessa forma, vai criar algo que não seja espetacular? Que não seja de nos tirar o fôlego? Tudo que a gente lê dessas mulheres, essas místicas que tiveram a oportunidade de ver o céu, elas falam, as cores que nós temos a oportunidade de ver aqui, estão longe de assemelhar as cores do céu. A beleza do céu, a gente não tem condição de imaginar, não. Porque Deus preparou para os filhos que o amam o que há de espetacular. Um dia nós vamos entender que Deus é extraordinário. Um dia nós vamos morrer de vergonha. Você fala, por que eu fiquei tão preocupado com esse tanto de nada? O meu Pai é extraordinário. O que Ele tem para cada um de nós é de perder o fôlego. Então a festa da Assunção é para a gente pensar, como é que eu estou conduzindo a minha vida, se eu acabei de dizer que eu creio na ressurreição? Qual é o nível de investimento que eu estou fazendo na minha vida? Como é que eu tenho de verdade procurado confessar, assistir às celebrações, de preferência eu mando todo mundo à missa todo dia, para comungar, para se alimentar daquele que se permite ser o meu alimento. Isso é uma das coisas que mais me deixa apaixonada. Como é que um Deus se faz meu alimento? E fala, se eu não te alimentar, você não vai andar, você não volta para casa. E nós desperdiçamos a Eucaristia. A gente precisa aprender a comungar, a ser alimentado por Ele, a ser transformado por Ele. Fala, Jesus, me dá alegria de viver nesse mundo aqui que é passageiro, mas com a certeza que eu estou com os olhos postos para lá, mas enquanto eu estou aqui, eu vivo com a intensidade que o Senhor me dá aqui, colocando o justo valor para essas coisas, mas sabendo que eu não sou daqui, eu sou seu, e eu vou voltar para casa. Então, quando a gente sabe que a gente tem uma pertença, a gente tem um passo diferente. A nossa vida não vai acabar num vazio, vamos estar nos braços de Deus, vamos voltar para casa. E lá nós vamos ser colocados num lugar onde a morte não tem chance. A vida é eterna. Está escrito na palavra que as nossas lágrimas, Ele vai secar todas as lágrimas, não tem dor, não tem sofrimento, não tem morte. O que Deus tem para nós é absolutamente extraordinário. Mas é preciso sacudir os cristãos para que saiam desse sono da morte que nós estamos. Nós estamos vivendo uma vida morna, apagada, e Jesus falou, seja quente ou frio, se você for morno, eu te vomito. Nós temos que assumir a nossa fé de verdade. É de verdade. Assumir e andar com essa certeza que é filho do Altíssimo. Consolar aqueles que choram. Ajudar o outro a levantar. Falar, não para nesse dia. Anda.
porque quem nos carrega é Deus. Ele mesmo é o nosso sustento, é o nosso alimento. É Ele a razão da nossa vida. É por Ele que a gente faz todas as coisas. É por isso que a gente luta contra o pecado, por causa do amor que nós temos a Ele. Você vai pecar? Não, por causa dEle. Então as tentações vão estar na nossa vida todos os dias, graças a Deus, para me recentrar em Deus e falar, é por Ti que eu não farei isso. Mas também é por Ti que eu faço isso, é por amor a Ti. É porque eu já aprendi o caminho. Então pedir a Deus essa graça, porque a gente precisa estar melhor. Hoje a igreja celebra o dia de São Bernardo, 20 de agosto. São Bernardo foi um homem tão extraordinário, que ele dava conselhos aos papas, aos bispos e aos reis. Ele foi o cantor de Maria. Então a gente precisa pedir a ele que ele hoje está no céu, né? Hoje como o dia dele, que ele nos ajude a alicerçar a nossa vida numa espiritualidade mais profunda, para que Deus nos dê a graça, né? Por causa dessa espiritualidade mais profunda, para que a gente possa ser fiel seguidor de Jesus. Discípulo nós estamos muito longe, mas pelo menos um fiel seguidor dele. E estar atento a tudo aquilo que agrada o coração do nosso Senhor. E tudo aquilo que vai contribuir para a minha vida que é eterna. Não posso perder essa oportunidade de viver eternamente, porque nós temos a liberdade de não querê-la. Mas é claro que aqui eu espero que todo mundo que está aqui esteja lutando como eu, para que um dia a gente possa conversar eternamente. Ninguém vai interromper. Isso é uma alegria. Saber que nós vamos conversar é coisa demais para fazer, porque é eterno. O que Deus tem reservado para nós, como diz São Paulo, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente é capaz de imaginar o que Ele preparou para cada um de nós. É simplesmente, como diz o padre Duarte Lara, o dia que a gente conversou lá no Instituto Hesed, é simplesmente extraordinário. O nosso Deus não tem preço. Ele nos ama. E que a gente possa viver a nossa vida com essa coerência de corresponder a esse amor amando. Não termos medo de nada, mas viver numa alegria, na alegria, que cada dia que vivemos, falta menos um, para a gente poder estar abraçados a esse Pai que nos ama eternamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode fechar os seus olhos. Nós estamos vivendo um período da igreja, né, que é um período privilegiado, né? Que é a Quaresma. Mas é porque às vezes a gente não tem muita dimensão nem do que isso significa, nem do que isso significa na nossa vida. E a gente corre o risco de que, pela loucura dos dias, da correria que a gente vive, a gente entrar e sair pela Quaresma como todo ano, sem parar, né? Sem pensar o que de verdade isso é para a vida de cada um de nós. E quando Jesus passa pelo deserto, a primeira tentação que ele recebe, o demônio diz a ele estava com fome, 40 dias e 40 noites, fala com ele, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Qual foi a resposta de Jesus? É que nem só vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Compreenderam o que significa essa palavra? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus Pai fala para Catarina de Siena, Catarina, o meu filho falou essa frase porque nós temos corpo e alma. E a nossa alma é incorpórea. Por isso que o pão que você come não alimenta a sua alma. De que alimenta a nossa alma? Acabamos de falar o que Jesus falou. Da palavra? Muito bem. Tem mais de 2000 anos que isso foi dito. Quantos de nós aqui hoje lemos a palavra de Deus todos os dias?
Compreendem o que Deus Pai disse? Nem só de pão vive, mas de toda palavra que sai da boca. Aonde está essa palavra? Na Bíblia. E eu não leio. Eu não me alimento. Por quê? Porque de verdade a gente precisa parar e pensar na nossa vida. Porque o nosso caminho aqui na Terra, ele é muito curtinho, é uma aventura, né? É um sopro. Passa muito esperto, é muito rápido. E não é possível que a nossa vida se resume a nascer, crescer, casar ou não, ter filho ou não, e morrer. Pode ser só isso? Não. Mas a gente resume a não pensar nisso. E a gente leva a vida assim, numa loucura, numa correria, buscando aquilo que de verdade não nos alimenta, não nos dá uma alegria infinita, porque a alegria que nos preenche é a alegria de Deus, porque ela é infinita. Então, quanto nos falta da consciência de que de verdade, isso não é uma história, cada um de nós é um sonho de amor de Deus. Por que você existe? Porque eu fui sonhado, eu fui sonhada por Deus. Por isso eu existo. Para quê? Para fazer companhia para Ele. Um dia nós vamos passear no jardim. Um dia nós vamos poder tomar um chá. Um dia, tem tantas iguarias preparadas para os filhos dele. Um dia. Será que a gente de verdade pensa nisso? Tenho certeza que não. Isso nem passa na nossa cabeça. Mas é real. Aí então, a quaresma é uma época que a gente precisa pensar no nosso batismo. No batismo eu me torno filho, filha de Deus. Então eu sou um filho ou uma filha amada. Quando Moisés chegou com o povo, e que Deus desceu do Sinai, que Deus deu as tábuas, deu a lei, Deus fala para Israel, fala para o povo, que aquele ali, aquela orientação, o decálogo, que todo mundo fala, nossa, mas Deus só falou, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás. Na verdade, aquilo ali foi pela primeira vez que um Deus revela ao povo aquilo que lhe agrada. Tem um salmo que diz, ditosos somos nós, porque nos foi revelado aquilo que agrada a Deus. Então, na verdade, aquilo lá não é na proibição, mas aquilo que nos protege, porque ele fala, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da escravidão do Egito. E quando a gente peca, a gente se torna escravo. Falei, mas a gente não é escravo hoje, ou ilusão. Do dinheiro, do status, do poder, daquilo que eu vi, daquilo que vão pensar de mim, daquilo que eu tenho que fazer. Ou, nós só temos um que nos liberta de tudo que é Deus. Então, a quaresma é um período onde eu tomo consciência que eu sou um filho amado. E que eu venho de onde nós viemos? De onde nós viemos? Qual é a nossa origem? O amor. Isso tem que ficar gravado em vocês, gente, que vocês têm que carregar isso na alma. De onde eu venho? Do amor. Para onde eu volto? Para o amor. Então, o período da quaresma é um período para me fazer pensar que eu venho de Deus e que eu tenho um caminho para caminhar. Qual que é esse caminho? Quem falou, eu sou o caminho? Jesus. Ele é o nosso caminho e Ele vai nos devolver nos braços do Pai. É uma história maravilhosa de amor. Jesus veio nos buscar, nos resgatar, para nos levar de volta para a casa do Pai. Essa é a nossa história de amor. Esse é o mistério maravilhoso dessa redenção, que um dia nós vamos entender, mas que Deus veio buscar cada um de nós. Então, se eu preciso entender que nós somos feitos para o amor e não para a dor, porque senão a gente não sobrevive nos momentos difíceis da nossa vida. E isso tem que ser uma coisa que tem que estar cravado no coração de vocês. Isso nunca pode ter dúvida. Se não fosse assim, eu não daria conta
de hoje está celebrando 2 anos que o Dudu foi embora. Hoje o Anselmo, hoje meu marido, hoje faz 19 anos que a esposa dele foi assassinada na frente dele. Então, quando a gente não para naquilo e diz, não fomos feitos para a dor, apesar da vida trazer a dor, não fomos feitos para isso, fomos feitos para o amor. Então a última palavra da nossa vida não pode ser morte, tem que ser ressurreição. Isso é uma coisa belíssima, que eu não tenho dúvida que um dia você vai ver, Dudu, que um dia o Anselmo reencontra a esposa dele, não tenho dúvida disso, porque se isso não nos mover, se essa história de amor de Deus por nós não nos puser a caminho, está errado. Então eu preciso me nutrir da palavra de Deus, eu preciso pôr a minha vida diante dele e falar, eu sou sua filha, é claro que eu te enterrei, também sou soterrado aqui no meu coração, eu recebi o batismo, eu soterrei o Senhor, está pura pedra e terra, eu preciso fazer com que o Senhor ressuscite dentro de mim, vai ser a Páscoa. Eu preciso viver de verdade essa alegria de um Deus que me ama. Se eu tiver essa dúvida, eu não saio do lugar. Eu não saio. Eu tenho que continuar caminhando nos desafios que a vida traz, sabendo que eu estou na mão de quem? De Deus, que é meu Pai e que me ama. Se eu não carregar essa certeza, eu sou destruído pelo mundo. Compreendem? O mundo nos destrói. Porque nós estamos andando na contramão do mundo. E eu afirmo, nós temos um Pai que nos ama, e essa história não é de brincadeira. Então é preciso que eu me alimente da palavra, porque é essa palavra que vai me dar sustentação. Fala, Filó, mas por onde que eu começo? Se você tiver um aplicativo que se chama Pocket Terço, é um dos, você terá a leitura da Bíblia todo dia. Você tem uma leitura, você tem o Salmo e tem o Evangelho. Se você lê isso todo dia, no final do ano, leu tudo? Cada ano um Evangelho? É maravilhoso, ainda tem até uma meditação, caso queira. O Salmo pode até ser cantado. Mas escuta aquela palavra, que é tão lindo, porque a cada manhã a misericórdia de Deus se renova. Está escrito na palavra dele. A cada manhã a misericórdia dele se renova. Se não fosse assim, já estava roubado. Mas renova. E ele me põe de pé e fala, coragem. Por quê? Porque eu estou contigo. A cada manhã eu posso receber o alimento que ele deixou para nós. Santo Agostinho disse, Deus deixou uma Eucaristia para cada dia. É o remédio da fraqueza de cada dia. Não desperdice. Compreendem? Deus colocou tudo para que a gente caminhe na presença dele. Então faça essa aventura. Experimenta o que é caminhar na presença. Desperta a consciência de que você caminha na presença de Deus. Desperta a consciência, que aquela frasezinha que está escrita assim, sorria, você está sendo filmado? É real. A gente acha que é brincadeira, não é brincadeira, é real. É real, nós estamos na presença de Deus vivo, todos os dias. E a hora que você está muito cansado, lembra que você está na presença dele. Lembra que ele está vendo tudo que você está fazendo, mais ninguém precisa ver, precisa? Não, eu só preciso fazer as coisas para que ele veja, porque eu sou filha dele, e a minha vida é para agradar a ele, e a mais ninguém. Mas a gente faz tudo o inverso, a gente faz tudo para agradar os homens, e nada para agradar a Deus. Nossa, o que eles vão pensar de mim? Então eu assumir que eu sou cristã, eu assumir que realmente eu faço as coisas por causa dele, te compromete? Claro. E graças a Deus que nos compromete. Então é preciso que a gente alimente, rezar o salmo, e ter uma palavra que te sustente nessa hora, que te dê força para dar conta da caminhada. Quando você pensa que está cansada, você lembra do salmo, você lembra de Isaías que fala, mas aqueles que contam com o Senhor, né? Ele renova as nossas forças. A gente corre sem se cansar, vai para frente sem se fatigar, porque é Ele que restaura. Mas se eu nem lembro da palavra que me alimenta, e se eu não alimento a minha alma vai adoecendo, eu deprimo, eu tenho crise de ansiedade, eu fico aflita com tudo na vida, porque eu nem sei o que está escrito
em Mateus 6, 24 a 34, não vos preocupeis com o dia de amanhã. O dia de amanhã não te pertence. Por mais que você se esforce, você pode acrescentar um só minuto à duração da sua vida? Não, e a gente tem a ilusão que tem o controle 360 graus da vida, e morre de aflição e de ansiedade. Isso me lembra a personalidade de duas crianças minhas lá no consultório, bonitinhas demais, uma de 6 e a outra de 5, isso é a mãe conversando comigo sobre elas. A de 6 chora com tudo, vê uma criança no sinal, chora, quer saber onde é que está o pai, a mãe dela, e chora de ficar deprimida. Aí descobriu agora a consciência de que a mãe vai morrer. Aí está lá chorando, mamãe, você não pode morrer, você não posso ficar sem mãe, não posso ficar sem pai, e chora. A irmã dela falou, mamãe vai morrer agora? Não, então não dá tempo de brincar, vou brincar. Olha a diferença de uma e de outra, a outra ela chorando, mas é agora que ela vai morrer? Não, então, é assim a gente. Então, se eu tenho consciência de que eu sou filha, e foi uma filha sonhada, Ele me desejou, só por isso estou aqui, e Ele sonhou com cada um de nós, e nos sustenta até esse momento que estamos aqui reunidos, e só estamos aqui porque Ele nos sustenta, o amor dEle assim quis. Eu estava lendo sobre tantos santos, e Jesus falando assim, eu sonhei com cada santo, antes que eles existissem, e eu os chamei, A gente acha que pode fazer alguma coisa, nós não fazemos nada sem a graça de Deus. Nós não somos capazes de respirar, não somos capazes de levantar, não somos capazes de um bom pensamento sem que Ele faça em nós. Ele é tão bom que deixa a gente pensar que a gente que faz, não é Ele mesmo. Eu já falei, eu contei para vocês isso. É menino querendo ajudar a mãe a fazer bolo, a mãe deixa o menino mexer lá as coisas, depois que o bolo está pronto, mais atrapalha a mãe do que ajuda, a mãe fala com o pai, olha que lindo o bolo que ele fez, ou que ela fez. Na verdade, não foi ele que fez, foi a mãe. Assim Deus é. Ele nos dá os dons, que são dele, e nos permite parecer que nós é que somos bacanas, mas quem faz tudo é Ele. Para e pensa, está escrito na palavra, o que eu tenho que não me foi dado por Ele? Nada. O que eu sei que não me é dado por Ele? Nada, tudo foi Ele que deu, os dons são dEle. Compreenda, então, o período da quaresma é um período privilegiado para que eu possa compreender, ver a minha vida sob um outro olhar. Que bom que Deus parou vocês hoje e colocou aqui, e para que vocês começassem a pensar na sua vida. Saia um pouco da sua vida e se vejam. Fala, por que eu estou correndo tanto? Por que eu luto tanto? Por que eu estou acumulando tanto? Para quê? Se diante dele eu tenho que apresentar a minha alma, como é que eu estou cuidando dela? Quantas jovens eu tive semana passada no consultório, mães de 30 e poucos anos chorando em tratamento, porque estão numa ansiedade que elas não dão conta de se segurar. Mas nenhuma tinha vida de oração. A oração é a arma que Deus deixou para nós, e Jesus fala, sem a oração vocês não irão a lugar nenhum. A oração é o radinho que Deus deixou quando a gente sai de casa. Sabe quando quem é do interior igual eu, que saiu de casa, que a gente podia ter ligado de vez em quando para casa para falar, está tudo bem, chorando, mas falava, não, está tudo bem, porque não podia reclamar, está tudo bem. O radinho, a oração que Deus Pai deixou, fala, que você ficar com saudade, você pode falar comigo. Isso é espetacular, mas é uma oração que imprima na sua vida, é uma oração que tem que transformar a sua vida, é uma oração que eu tenho que virar para Ele, e de verdade me rasgar diante dEle, e falar, Pai, está difícil, a prova está pesada, mas eu não reclamo do Senhor, eu falo com o Senhor, e termino com confiança e falo, mas eu sei que o Senhor pode me socorrer, o Senhor conhece a minha miséria, sabe daquilo que eu sou capaz, e sabe que eu não vou dar conta se o Senhor não fizer alguma coisa, Ele sabe, Ele nos conhece, mas é preciso que a oração tem que incidir na minha vida. Eu falo com Ele, o Senhor sabia que eu tenho que tomar uma decisão? Hoje lá no consultório eu acabei de receber uma proposta, falei com ele ali já, falei, o senhor escutou? É para fazer o quê? Claro que depois dá a resposta, não sei o que era. Depois o senhor responde, se é para ir, não ir, o senhor responde. Se isso vos agradar, se estiver de acordo com o que o senhor pensou, eu estou aqui para cumprir. Mas é preciso tudo perguntar, tudo tem que participar. É Deus que quer entrar na nossa vida e fazer com que a nossa vida
aqui seja um retrato daquilo que Ele deseja. Nós fomos criados para ser feliz. A gente não acredita nisso, né? Ainda mais hoje, né, Tassiano? Estou celebrando a morte do meu filho, celebrando que ele voltou para casa. Como é que a Filó pode falar que eu fui criada para ser feliz? Mas é feliz. Deus nos criou para a felicidade. Claro que o Dudu fez uma outra opção, mas nem por isso te arranca essa certeza dessa alegria que nós somos criados, porque o amor pede eternidade, por isso que não pode acabar. O amor pede eternidade, por isso que é Deus conosco, por isso que um dia, apesar da dor, apesar do tanto que você já chorou hoje, a gente anda e chora, mas anda, porque a proposta é que a sua vida ainda não encerrou, como não encerrou com nenhum de nós, por estamos aqui. Mas que a gente esteja na alegria de, mesmo no meio de choro, a gente fala com Ele, mas eu sou criada pelo Senhor, podia não ter me criado, mas me desejou, então o Senhor deseja que eu faça o quê? O que o Senhor espera? Há um Salmo 139, que eu queria que hoje você chegasse em casa, lessem ele, o Salmo, em algumas Bíblias 139, na outra 138, que tem uma frase, tem um versículo que fala assim: vê, Senhor, se eu não ando por um caminho fatal, às vezes estou no caminho errado, e conduze-me pelo caminho eterno. Então fala, Senhor, eu clamo, né? Você fala, escuta, olha se está no lugar, olha se eu estou fazendo as coisas que são certas. Por quê? Porque eu quero voltar para casa, porque eu sou sua filha, eu sou seu filho. Eu já sei que eu sou amada, apesar de eu estar vivendo um momento difícil na minha vida. Me ajuda a acreditar que eu fui feito para ser feliz. Pode ser que a gente não seja feliz aqui, mas a felicidade será nos dada. De São Paulo diz, nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É preciso que eu leia essa palavra de Deus e tome posse dela. Fala, a palavra de Deus é a carta de amor que Ele fez para mim. Porque a hora que eu posso ler a palavra, essa palavra é Jesus vivo. E eu posso ler, quando Ele fala assim, consolai o coração do meu povo, consolai. Dizei a eles que todas as lutas terminaram. Por quê? Porque eu sou o teu Deus. Eu te libertei, eu tirei do Egito. Fala, Senhor, me tira daquilo que me escraviza e me faça ser livre. Porque não tem uma coisa mais maravilhosa que Deus fez, que é a liberdade. Ele, inclusive, nos dá a liberdade de achar que Ele não existe e de prescindir dEle. Mas nos dá uma tranquilidade absurda, uma confiança louca, um abandono, uma paz, quando você fala, sou sua, só faz o que o Senhor quiser. Quando a gente pode descansar nele, quando a gente pode pedir um colo a Ele. Aposto que tem um filme que tem muito tempo que vocês não assistem. Ele é tão antigo, mas que eu acho que vale a pena vocês reverem. Marcelino, Pão e Vinho. Quantos assistiram? Geração nova não viu. Está no Netflix, deve estar. Marcelino, Pão e Vinho, conhece essa história? Uma criança de 5 anos de idade que se tornou santa? Marcelino, foi criado pelos monges, porque a mãe morreu no parto e deixou ele na porta do mosteiro. E quando ele olha para Jesus na cruz e fala com ele, você está com a cara de quem está com fome. E o Frei fazia só um pão e dividia em pedaços, um para cada um. Ele lá roubou o pão, uma fatia de pão. Foi lá no sótão, que era um lugar proibido, esperava os monges. Pôs o pão numa mesa, de uma limpeza, que você quer desmaiar com a sujeira. E ele sobe na mesa com aquela mãozinha suja, pega aquele pão imundo e fala com ele, então para você. E Jesus desce da cruz. É preciso ver essa pureza. E os dois conversando. É uma coisa de morrer de emoção. Jesus fala com ele, você sabe com quem você está conversando, Marcelino? Ele fala, eu sei. Quem eu sou? Você é Deus. Você não tem medo, Marcelino? Não. Não tenho medo. É disso que não podemos ter medo. Nós precisamos de entender que Ele é Pai e pedir a Ele colo. Colo. Fala, Senhor, me ajuda quando é difícil. Me ajuda a conduzir. Eu quero me alimentar. Jesus, eu não tenho tempo para ler a palavra. Me ajuda, Ele vai te dar o horário. Senhor, me ajuda. Me ajuda a te visitar várias vezes. Me ajuda a rezar o terço. Me ajuda a fazer um caminho cristão. Me ajuda a confessar, mas eu tenho vergonha.
Vai lá e fala com ele, eu vim cá porque eu não presto. Isso mesmo, ele fala, eu sei. Qual que é a novidade? Nenhuma. Vai lá. Fala, eu pensei mal, eu julguei mal, perdão. Ele vai te perdoar. É o único lugar que você entra e declara o culpado e sai inocente. Não tem outro. Aproveita a chance, que é aqui. Então, o que eu desejo hoje? Que vocês despertem para a consciência que caminhar com Deus é difícil? Não é fácil não. É muita tribulação, é muita luta, mas é uma aventura sem preço. É uma alegria. Saber que a gente tem Ele é algo que conforta o meu coração. Tem dia que eu falo, gente, meu dia não acaba, mas eu olho para o lado e eu sei exatamente que Ele está lá. Falo, obrigado por não desistir de mim. Obrigado por ter permanecido. Eu tenho uma gratidão a Deus por não ter me deixado. Eu falo com Ele, obrigado, Senhor, que o Senhor não me abandonou. Quantas vezes o Senhor deve ter me buscado? Quantas vezes o Senhor sentou pacientemente e me aguardou ter força para andar? Quantas vezes o Senhor me esperou na minha dor e quando eu falei, vamos Jesus, Ele falou, então vamos. O Senhor se reduziu para me fazer crescer. Isso não tem preço. Um Deus que te espera, que te alimenta, que te nutre a cada dia, que te alimenta com a palavra, e que quando você fala, eu não dou conta, Ele fala, mas eu estou aqui. Eu sou a sua força, eu sou o seu sustento, sou eu a sua coragem. Então não tenhais medo. Então quando eu falo, Senhor, amanhã, por exemplo, eu tenho uma reunião dificílima, já rezei, falei, só vai comigo. Então a certeza de que eu estou amparada, não tem preço. É isso que te faz andar, é isso. Então quando eu falo com vocês, nós estamos tendo a quaresma, a oportunidade de primeiro de ter uma casa de Deus, onde a gente se recolhe, e vem aqui na casa dele e fala, pai, e fala, oi. E ao mesmo tempo que eu estou dentro da minha casa e eu posso rezar, e ele fala, quando orares, entra no seu quarto, fecha a porta. E ele sabe da nossa dificuldade de silenciar o coração e a cabeça. A gente encerra o lábio, mas o resto continua falando. Que a gente precisa silenciar e precisa da graça dele para falar, me ajuda a ficar quieto, me ajuda a te ouvir, me ajuda a silenciar, porque o Senhor está aqui. Eu não quero fazer um monólogo da minha oração, mas eu quero um diálogo. Eu quero vos ouvir, me ajuda. Fala que o teu servo te escuta. Me ajuda. Não me deixa ficar falando repetidamente. Me ajuda a entender que quando eu fecho a porta, para que nada me perturbe, tem uma correspondência em Apocalipse, que a porta se abre do céu. E que eu posso ir lá. Como o Senhor chamou João e falou, vem, eu posso ir. E eu vou entrando e tem uma senha para entrar. E a senha é Pai. Fala Pai, fala a sua espera. É de morrer. Um Deus que nos espera, que nos aguarda somente para nos colocar no colo, nos alimentar, enxugar as nossas lágrimas e falar, não chore. Eu sou teu Deus. Eu te seguro, eu te guardo na palma da minha mão, está tudo escrito. Eu sei quantos fios de cabelo está marcado tá na sua cabeça. Eu te conheço. Eu sei quando você levanta, quando você senta. Eu sei se você está nervosa, se você está aflita. Eu te conheço. Então, quando nós temos essa oportunidade da quaresma, de viver com mais profundidade, de ver a sua vida e falar, Jesus, eu quero viver uma vida com o Senhor. Eu quero poder viver na alegria com o Senhor. Mesmo quando eu tenho que passar por situações difíceis, eu sei que a minha mão está ancorada na sua mão. E isso me basta. Como disse Santo Agostinho, só Deus nos basta. São 2 sílabas, Deus. Isso nos basta. Então compreender isso me ajuda nesse tempo que falta da quaresma, a viver com mais profundidade a minha fé, me ajuda a entender a dimensão daquilo que o Senhor criou, que sou eu. Sou uma obra das suas mãos, poderia não existir, mas o Senhor me convidou à vida. Faça com que a minha vida vale a pena. Faça com que o Senhor olhe para mim e fale, é minha filha, é meu filho. Que o Senhor tenha orgulho daquilo que eu desempenho pela sua graça. Mas somente porque eu fiquei aberta, não porque eu tenho algum mérito, apenas de falar, seja feita a vossa vontade a cada manhã. Que a cada manhã eu me entregue nos seus braços, eu possa repetir, seja feita a vossa vontade. E dizer ao Senhor, eu te amo.
O Senhor é meu Deus. Ainda estou longe de te amar como o Senhor me ama. Mas eu quero poder te amar. Eu quero fugir de tudo que me leve a pecar. Porque eu não quero te magoar. Eu não quero te ofender. Eu não quero te decepcionar. Eu não quero, Senhor. Mas sem a vossa graça eu não sou capaz. Fica comigo, porque senão eu vou te trair. Eu falo com ele todo dia de manhã. Se o Senhor não colar em mim, com um super bonder, eu vou te trair. Presta atenção, que eu te traio rapidinho, facinho. Porque eu não presto para nada. Mas me ajuda. Me ajuda, eu quero de verdade não te ferir. Então esse é o momento que a gente tem de poder ver que graça recebemos a cada ano, quando Deus nos para, por 40 dias, fala, vem, não saia dessa quaresma do mesmo jeito que você entrou, caminha comigo, vem, e você vai chorar, vai cantar, vai, mas eu estou aqui. Se você tiver medo, eu te amparo. Quando o Marcelino sai correndo, porque está chovendo, e ele entra lá no sótão, para na porta e fala com Jesus. Jesus está na cruz, ele fala, eu vim caso o senhor tivesse com medo da chuva. Jesus fala, você está com medo, Marcelino? Ele fala, então se achegue aqui. E ele aperta, e ele abraça as pernas de Jesus. Que a gente possa abraçá-lo essa noite. Fala do medo, fala da dor, fala do desejo de caminhar com Ele, fala da vontade de ter uma vida cristã de verdade. Fala, Senhor, eu quero de verdade incomodar o mundo. Senhor, eu quero de verdade andar na contramão do mundo. Eu quero assumir os valores evangélicos. Me ajuda a guardar cada palavra que está escrita na Bíblia e tomar posse de que isso é a sua vontade e a sua palavra, a sua carta de amor para mim. E que eu possa todos os dias, me concede, por intercessão de Nossa Senhora, hoje, a graça que a partir de hoje, todos os dias Ele nos conceda a graça de escutar a palavra. E que essa palavra, na hora que vocês escutarem, peça ao Espírito Santo, que essa palavra que eu estou escutando, que ela possa gerar vida no meu coração, para que de verdade, que se essa palavra não gerar vida, se ela não for germinada e gerar vida, ela não valeu de nada, o Evangelho está morto e Jesus está no passado. Mas que ele seja atualizado a cada dia e que você saiba que a partir de então, toma consciência do companheiro que te foi dado. Esse companheiro que se chama Jesus vai te devolver aos braços de um pai amoroso, carinhoso, que vai dizer, quanta saudade. Deus espera cada um de nós para um abraço, Quando eu penso nisso, é de chorar. Deus nos espera para um abraço. Ele não vai perder nenhum dos filhos dele, que custou o sangue de Jesus. Vamos pedir a Ele que nos conceda a graça, tomar consciência de que isso é verdade, para que nenhuma notícia ruim nos derrube. Assim como disse Santa Teresa, que nada te perturbe, que nada perturbe o seu coração nesse dia e nessa semana, nada te abale, nada possa te amedrontar, somente Deus nos basta. Nós somos dele e estamos na mão dele. Ninguém, nenhuma força será capaz de nos arrancar das mãos do nosso Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.